parte 8. Decisões. Filipenses, capítulo de número 3. Versículos 1 em diante, do capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros. Segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Segurança para vocês que eu repita as mesmas coisas. Acautelai-vos, tenha cuidado dos cães, dos maus obreiros. Tenha cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha como era Paulo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Decisão. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede da lei baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, dos seus sofrimentos, conforme com ele na sua morte, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, a minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Senhor Jesus, quantas decisões Paulo tomou aqui, meu Pai, nesse texto. Quantos avisos que ele deixou para o teu povo, Senhor, seguir na mesma linha, no mesmo pensar, mesmo pensamento, na mesma direção, meu Deus. A minha oração, Senhor, que as decisões que venhamos tomar daqui para frente sejam decisões direcionadas pela palavra, pelo Espírito da palavra, pelo Espírito que habita em nós, que nos guia, que nos conduz a toda a verdade. Nele não há mentira, nele não há falsidade. Obrigado, meu Deus, porque entendemos e recebemos e confiamos nesta palavra. E esperamos sim que esta palavra se cumpra na minha vida, na vida do teu povo, na minha família, na família do teu povo, nos ouvintes, os que estão juntos, os que estão perto, os que estão longe, onde estiver o teu povo, esta palavra alcance, livre e limpe as tuas ovelhas. Eu oro sim, em nome de Jesus, e o povo de Deus, que ama e prefere sempre a Deus, digam amém. Glórias a Deus. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor, vamos. Podemos demonstrar isto bem forte ao Senhor. Obrigado, meu irmão querido, filhinho da ressurreição. Essa é a 8ª mensagem dentro desse tema, tomando decisões, P7, parte 7. Por que eu estou repetindo? Paulo falou: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Parece que é uma repetição de palavras, mas não é apenas uma repetição de palavras. Você sabe quando uma pessoa vai caminhar para o mal, vai tomar uma decisão negativa, ela não toma a decisão negativa logo na primeira vez que ela ouve alguma coisa, ou que alguém fala alguma coisa para ela. Essa decisão negativa é tomada depois de muitas e muitas vezes ouvir a mesma coisa. Então eu tenho para mim que, se a nossa vida, ou seja, o nosso sucesso, o brilho da nossa vida, a mudança da nossa vida para melhor, está totalmente na dependência de uma ação minha. Tudo que acontece com você, eu não sou responsável nem sou culpado. Toda a culpa do teu sucesso e toda a culpa do teu fracasso é sua. Toda a culpa do meu sucesso, toda a culpa do meu fracasso é minha. Eu me lembro quando eu peguei o avião, fui parar em Salvador, e ali sofri durante 3 anos. Decisão minha. E as pessoas me orientaram, uma orientação que não vinha da parte de Deus, a qual eu não cumpri, de pôr o meu líder, que era o meu pastor na época, na justiça, para requerer dele uma indenização, por danos assim, por danos assado, por danos cozido, por danos cru. Então eu poderia ter tomado essa decisão de pôr, para tirar um dinheiro e tal. Poderia ter me beneficiado disso, mas eu preferi não, porque
a decisão de ir, sempre eu e minha esposa tivemos isso na nossa mente. Tudo que a gente fizemos de errado, que não deu certo, que sofremos, que padecemos, sofremos e padecemos juntos, nunca culpamos ninguém. Porque eu vejo pessoas, quando fracassam na vida, culpa a mãe, culpa o pai, culpa o marido, culpa a esposa. Então sempre alguém está culpando alguém pelas derrotas, né? Por uma vida que não é a vida que você escolheu. Ah, eu estou nessa porque o meu pai, eu estou nessa. Alguém me disse, quando eu era jovem, quando eu jogava futebol, falava, puxa, você poderia, depois que eu cresci, você poderia ser um jogador de futebol, ganhando muito dinheiro, mas o teu pai não te levava para treinar, você teve tantas portas em vários clubes, e ninguém te levava para você ir fazer o treino, sabe? As pessoas colocavam no meu coração um ódio, por eu não ter sido bem sucedido naquela área que a pessoa achou que eu deveria seguir, por meu pai não poder ir, nem minha mãe poder me levar. Então, alguém sempre tem que culpar alguém. Então, muitos jovens da minha época, que entraram, se tornaram jogadores, mas eu não culpo as pessoas. Então, se você quer, a partir de hoje, ter a sua vida organizada, bem decidida, teus fracassos é tua responsabilidade. Tua saúde é tua responsabilidade. O teu estado emocional é tua responsabilidade. O peso que você tem é tua responsabilidade. O colesterol que você tem é tua responsabilidade. A pressão que você tem é tua responsabilidade. Então, tudo está ligado à decisão que nós tomamos. Isto parece uma mensagem repetitiva, uma mensagem que cansa, mas eu tenho para mim que todas as minhas decisões de 20 anos, 10 anos para cá, me trouxeram aqui para ser pastor de uma igreja. A decisão de eu não pôr o meu ex-pastor na justiça, a decisão de eu não culpar ninguém, não ficar prostrado. Algum tempo eu fiquei prostrado, procurando um culpado por eu estar sem uma casa, sem imóvel dentro de casa, sem trabalho, sem emprego, e eu buscava o culpado. Depois que eu olhei para a Bíblia e eu pensei, não, foi eu quem tomei a decisão. Quando eu me envolvi com droga, ninguém me abraçou, me arrastou para me fumar maconha, nem beber cerveja, nem beber cachaça, nada, e nem roubar. Ninguém pega ninguém, arrasta ninguém para o erro. A decisão é totalmente da pessoa. A decisão de ser alguma coisa ou alguém que vai marcar esse planeta Terra é nossa. Ou a decisão de não ser nada, ver os outros subir e você ficar sempre olhando para cima, ver todo mundo subir e você sempre ficar... Então a decisão é tua. Tem as pessoas que crescem, tem as pessoas que ficam paradas. Então, mas não é que a pessoa teve... Aí eles dizem assim, porque fulano teve sorte. Não existe sorte nem azar. Existe decisões. O que é sorte? Sorte eu tenho assim, sorte para mim é o seguinte: preparação e oportunidade. Preparou, a oportunidade apareceu. Isso é sorte. Se você quer chamar alguma coisa de sorte, eu me preparei e a oportunidade surgiu. Se eu não me preparo, a oportunidade surge e eu não entro, não alcanço, não chego lá. Se você quer chamar alguma coisa de sorte, chame preparação. Se eu me preparei, eu chego. Se eu não me preparei, eu fico. Eu poderia ser isso, eu poderia ser tudo. Você poderia ser tudo. Você sabe? Você poderia ser tudo. Você poderia não ser pedreiro. Né? Eu poderia não ter escolhido ser camelô. Por que eu fui? Porque devia estudar, eu escolhi pular o muro do colégio e jogar bola. Entendeu? Então, eu escolhi. Eu fiz isso. Então, o que Deus quer nos dizer? Porque nós temos que... errei.
Até quando eu vou errar? Não sei. Porque todas as decisões que eu tomo, que você toma, você pode acertar, como você pode errar. Agora, como tomar decisão para não errar? Aí você precisa de Deus. Aí você precisa da palavra. Você precisa do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, ativo. Porque quando Jesus falou, quando ele viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Então, se ele vai me guiar a toda a verdade, eu tenho certeza que a verdade nunca será fracasso. A verdade sempre será sucesso. Então, se eu compreendo que eu preciso desse guia, tanto do guia que está dentro de mim, que chama-se Espírito de Deus, como o guia da palavra. Os dois trabalham juntos. Você pode ser um homem cheio do Espírito Santo, mas ignorante da palavra. Nós tem muita gente dentro das igrejas cheia do Espírito Santo, mas totalmente analfabeta na Bíblia. Totalmente analfabeta na palavra. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui aos Filipenses, capítulo 3, 13, ele diz: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não alcancei a perfeição. O que eu fiz no meu passado, não vou esquecer. Olha, escute isso, amado. O que você fez de errado, que prejudicou você e prejudicou alguém, nem você vai esquecer, e nem a pessoa que você prejudicou vai esquecer. Mas você tem que fazer uma coisa. Não é esquecer de não lembrar mais, é fazer com que o que você lembra não te impeça de caminhar. Porque tem gente que parou com a sua vida porque fez algo, perdeu, fracassou. Não vou nem tentar. Se eu tentar, vai dar no mesmo fracasso. E não vai dar no mesmo fracasso, porque hoje você está muito mais maduro e muito mais experimentado, e você está cheio de sabedoria, de conhecimento, de domínio próprio, de experiência com Deus. Você recebe essa palavra? Então, diga comigo, você pode dizer comigo, diga assim: decisões mudam totalmente o roteiro da minha vida. Então, quando Paulo fala, aqueles que estão em Cristo se tornou novas criaturas, quer dizer, as decisões têm que ser novas. Todos os dias nós recebemos influência da televisão, das mídias, de amigos, para a gente tomar algum tipo de decisão, para a gente seguir uma voz. Paulo fala aos Coríntios, há muitos tipos de vozes neste mundo. Então a gente escuta, hoje a gente escuta muita coisa. Nossa mente é cheia de metade das informações, porque, infelizmente, tem muita preguiça na nossa mente. Eu estava mostrando para minha filha um áudio, né? Aí, um áudio de 4 minutos. Ela ouviu 1 minuto e meio. Eu falei, a pessoa não consegue ouvir algo de 4 minutos. Então, se tem uma mensagem que vai ser passada para você em 4 ou 5 minutos, você tem que ouvir 4 ou 5 minutos. Se tem uma mensagem que vai ter passada para você em 30 minutos, você tem que parar e ouvir os 30 minutos. Se tem uma mensagem que você começou a ouvir em 1 hora, você tem que ficar 1 hora ouvindo. Porque senão você não vai absorver a mensagem para você. Você não vai absorver aonde Deus quer te guiar, aonde Deus quer te levar. Você ouviu um pedaço e você pensa que está indo no caminho que Deus falou, e você não está indo, porque você não ouviu o recado na totalidade. Não sei se passa contigo. Ninguém tem mais paciência de ver as coisas na íntegra. Estou falando mentira, irmão? Você manda algo para a pessoa, você olha, depois de 3, 4 dias, você vê que a pessoa nem olhou. Nem olhou, quanto mais abriu. Tem gente que já chega, eu olho, dependendo de quem me mandou, eu abro. Dependendo de quem me mandou, eu não abro. Por que eu digo assim? Depende de quem me mandou, eu abro. Depende de quem me mandou, eu não abro. Porque uma árvore, ela não pode dar 2 frutos.
Se essa árvore eu já vi que ela é uma árvore ruim, eu não vou esperar nada dessa árvore. Tudo que vier dessa árvore, eu não quero. Tem gente que sabe que faz, lá tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Não existe árvore que tenha bom e ruim. Ou é boa ou é ruim. Estava escutando umas heresias e algumas pessoas aderindo a heresias. Eu falei, Jesus. Aí eu fiquei, a pessoa, não, mas ele fala isso aqui, isso aqui eu não acredito no que ele está falando, não, pastor. Mas isso aqui, eu acredito. Não pode. Uma árvore boa não dá 2 tipos de fruto. Está falando meias verdade, metade da verdade não é verdade. A verdade, ela tem que ser inteira. Paulo chama isso de altivez, fortalezas e sofisma. Tem muita gente comendo sofisma, e na hora que você vai decidir a sua vida, porque as decisões vão mudar aonde eu vou chegar. Se eu ando por aqui, eu vou chegar no lugar. Se eu ando por aqui, eu vou chegar no outro lugar. Se eu ando por aqui, por onde eu vou andar? Só tem um caminho, a palavra de Deus. E tem que ser da fonte, Manel, da fonte de Deus. E da fonte de Deus não pode ser, maldição e bênção. Água doce, salgada, não pode. Mas ele tem umas coisas, não tem. Não procure banana em espinheiro, que você não vai achar. Não procure maçã num pé de, aquele amargo, jiló, não vai achar. Pé de jiló da jiló, pé de banana, de bananeira da banana. Nunca você vai ver, caramba, essa bananeira está dando jaca, interessante, e também dá goiaba, não dá, ou é um tipo de fruto. Eu estou fazendo aqui uma metáfora, mas você está entendendo o que Deus está falando? Não dê crédito a qualquer espírito. Por isso, quando Paulo começa aqui a Filipenses, ele fala, versículo 2, Filipenses 3:2, ele diz o quê? Tem cuidado com os cães. Tem cuidado com os cães. Tem cuidado com os maus obreiros. Os maus obreiros, está falando, são o quê? Maus obreiros. Ter cuidado quer dizer, não ouçam. Não perca seu tempo, não perca a tua saúde, não perca aquilo que você já absorveu. Chega no versículo 16, Paulo fala assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E no versículo 15 ele diz, todos pois que somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Porque se você tem alguma dúvida no que o Espírito diz aqui, Deus vai te esclarecer. Deus vai te mostrar, Deus vai te iluminar a sua mente. Quando ele fala no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda. Paulo falou, eu abro mão, eu tomo uma decisão, tudo que eu aprendi segundo a lei, eu perdi. Tiagão, tudo que eu aprendi segundo a lei, eu perdi. Paulo falou, eu não quero saber. Ele falou, considero tudo como